E o anime começa com um homem usando uma armadura de ferro e um machado gigantesco, e percebendo que seu domínio não tinha nada além de grama. Enquanto ele estava na capital, colocaram ele dentro de uma carroça e foi forçado a viajar durante um mês inteiro. E quando chegou no destino, ainda foi zombado. O anão falou que aquele feudo era bastante adequado para um órfão em ascensão feito ele. Entregou um mapa com o limite do seu território e também os bens concedidos pelo rei. O nome daquela planície era Netirose. E a partir de hoje, nosso protagonista vai ser conhecido como Dias Netirose. E eu não iria falar nada não, mas já tô irritado com esse corno aí que enganou o protagonista e pegou o território que o rei havia dado pra ele como recompensa pelo seu esforço na guerra. O Dias não sabe muito bem, mas ouviu dizer que morar no seu próprio território significa que ele deve proteger os seus súditos. Também recolheu dinheiro pra entregar pro rei a dever do senhor feudal. Ele deu uma bebida na água e agradeceu pela água limpa. Durante a guerra, tudo que ele tinha era água barrenta e suja. Mas como você já deve ter percebido, esse lugar não tinha nada além de grama e não era comestível. Não tente comer grama em casa. A noite caiu e o Dias estava pensativo. Ele vai fazer tudo o que puder e caso não tenha jeito, ele vai embora dali antes de morrer. Ele vai até uma vila ali perto e talvez procure um trabalho que seja útil para as pessoas. Assim ele vai conseguir preservar o legado que seus pais deixaram para ele. Entretanto, no dia seguinte, ele acordou com alguém perguntando o que diabos ele estava fazendo ali. Logicamente, ele respondeu que estava tentando dormir, mas logo viu uma linda garota de pele escura na sua frente. E o coitado responde que talvez sim. Então ela pergunta do porquê ele entrou naquela planície e qual era o seu objetivo. Ele responde que mandaram ele morar naquele lugar e o seu objetivo... O Dias deu uma pensada e disse que era viver. Mas por algum motivo ela tentou atirar uma flecha no pobre coitado. Ele mandou ela esperar e vai falar sério agora. Ele quer proteger o legado do seu pai e da sua mãe. Proteger os fracos é o seu objetivo de vida. De repente o chifre dela começou a brilhar azul e ela pergunta do porquê ele não mente. Obviamente ele responde que não tem nada pra mentir e o chifre dela ficou azul novamente. Nervosa, ela pergunta se ele é inimigo ou aliado. Essa pergunta foi bastante complicada porque ele nunca viu aquela garota antes, mas notou que ela havia ficado bastante irritada com aquilo. Aquele dali era o seu território e ela estava dentro do seu território, o que significa que 1 mais 1 é 2. O Dia se levantou, colocou a mão no peito e falou com toda a confiança do mundo que é um aliado. De repente, o chifre dela começou a brilhar mais forte do que o sol. Rapidamente, ela pegou na mão dele e saiu correndo. Ele foi levado até uma vila, mas os Dias ficou confuso. Ontem mesmo ele andou bastante e não havia visto nada e agora apareceu uma vila assim de repente? Cheguei até a gaguejar. O Protinha foi levado até o chefe da vila que pergunta se não havia ficado vermelho. O nome dessa garota aí é Auna, que responde que não. Na verdade, tudo havia ficado azul. A anciã achou aquilo bastante interessante e pergunta qual seria o nome dele. Ele responde que é Dias e a anciã respondeu que ela ficou sabendo que ele é aliado da Auna, mas pergunta se ele também é aliado dela. Obviamente, ele responde que sim. Todo mundo ali era o seu súdito, então ele havia recebido ordens do rei para ser senhor feudal daquele lugar. Só que de repente, a Auna tentou novamente dar uma flechada no pobre coitado. Mas a velha mandou ela esperar ele terminar de falar. Sendo assim, o Dias decidiu falar tudo desde o início. Sua mãe sempre falava que ele deveria fazer um trabalho que fosse útil para todo mundo. E seu pai mandou ele se tornar um homem que protege os fracos. Esse foi o legado que ele recebeu dos seus pais. Entretanto, quando ele tinha somente 10 anos de idade, mas talvez não seja o inimigo do Dias. Afinal, ele é azul e azul é muito raro de encontrar naquela época. Ela se apresentou como Mo, a chefe da tribo dos homens Oni. Mas há muito tempo eles estavam lutando com o reino pelo controle daquela planície. Mas 50 anos atrás eles perderam uma grande disputa e foram expulsos daquele lugar. O Dias pergunta do porquê então eles estavam morando ali. A Amor responde que por causa do seu chifre. Eles acumulam mana e podem usar vários tipos de magia. E uma dessas magias é magia de ocultação. Eles podem esconder a vila e até mesmo a sua própria presença. O Dias pergunta se não teria problema ela tá falando aquilo pra ele. Afinal, ele faz parte do reino que é inimigo dela. Obviamente, ela responde que caso ele não fosse azul, ela nunca teria contado. É dito que existe uma magia de avaliação da alma. Se ela notar perigo ou hostilidade, vai ficar vermelho. Inofensivo e sem hostilidade, fica branco. Azul são os que trazem felicidade e graça. Mas se ele mentir um pouquinho, a cor fica turva até se aproximar do vermelho. Mas isso não aconteceu com ele, que é bastante fácil de entender. Ela nunca havia visto um idiota tão honesto quanto ele. O Dias pergunta se aquilo dali foi um elogio ou uma ofensa. Ela responde que sim e espera que ele seja um ótimo feudal. Mas eles não poderão ser seus súditos, é claro. No entanto, podem dividir com o nosso Protinha casa, comida e animais de criação. Em troca disso, ele não vai falar nada pra ninguém sobre aquela vila. Obviamente, ele aceitou e a velha ainda emprestou a Auna pra ele. A coitada deu um berro e eu acho que ela não gostou muito dessa ideia, não. Tempo depois, o Dias ganhou uma casa e até mesmo um curral. E quando pensou que iria começar a montar, já estava pronto. A Auna responde que caso aconteça alguma crise ou algo bastante complicado, nem mesmo magia de ocultação poderia evitar. Então eles têm que fugir levando casa e tudo, igual a tartaruga. Ele agradeceu, mas o
povo não parece gostar muito dele ainda não. Tempo depois, a Auna tava falando que a comida e os Nen vai chegar depois. Esses tal de Nen são basicamente animais de criação. Se cruzar dois casais, eles vão aumentar o número do rebanho e você terá uma renda estável. Sendo assim, o Dias pergunta se ela poderia ensinar ele como aumentar o número de súditos. Mas ela pergunta como diabos ela vai saber daquilo. Ele quase não tem comida para ele mesmo. Se tivesse magenta ali, todo mundo iria morrer de fome. Ela entregou um saco com pó de matabi. Basicamente é o seguinte: se você jogar esse negócio, vários animais vão se aproximar por conta do cheiro. Se ele caçar animais e trazer a carne e a pele pra vila, ele pode trocar por mais ovelhas. Sendo assim, ele decidiu sair pra caçar agora mesmo. Entretanto, ele esqueceu de perguntar o quanto ele deveria usar. Então simplesmente jogou tudo pra cima e de repente o chão começou a tremer. Era uma manada de búfalo que tava indo na sua direção. Rapidamente ele começou a cortar e quando percebeu havia matado um pouco mais da metade. Mas o problema veio depois disso. Ele não sabia como iria conseguir levar aquilo tudo pra vila. A tarde caiu, ele somente levou um. A Auna com certeza vai olhar pra ele com aquele olhar de desprezo que ela tem. Entretanto, foi muito pelo contrário. Na verdade, ela ficou muito feliz quando viu ele carregando um búfalo nas costas. Tem que ser muito macho pra conseguir enfrentar um guinegro na primeira caçada. O Dias responde que ele matou mais ou menos meio rebanho e não conseguiu carregar tudo. Ela pergunta quanto seria meio rebanho e ele responde que mais ou menos 30 ou 40 a cabeça. Na hora ela ficou surpresa e disse ter mudado completamente sua opinião sobre ele. Aquela foi a primeira vez que ela viu alguém tão macho assim. Isso porque ela não me conhece. Saiu correndo e foi buscar os homens pra carregar tudo que ela viu. Junta tudo isso aí e sabe que o homem é másculo de verdade. O Dias pergunta se foi por conta disso que o humor da Auna havia melhorado. A velha responde que ela já é uma mulher adulta. Então é óbvio que ela iria ficar animadinha na frente de um homem tão musculoso e másculo como ele. O Dias pensou que um rosto bonito e uma boa conversa já seria o suficiente. Mas isso daí não enche barriga de ninguém, a velha fala. Além disso, a Auna é muito bonita e também trabalhadora. Se ele se casar com ela, vai receber um belo de um dote. E obviamente eles podem fazer o dali dali tome tome sem nenhum problemas. Mas o Dias fala que não quer nada disso não, mulher. No dia seguinte, cedinho, ele acordou com um cheiro de comida no ar. A Auna deu bom dia e ainda disse que havia feito o café da manhã. Ele experimentou a comida e tava uma delícia. Na hora ela ficou toda coradinha. Pela cara já tá interessada no nosso garotão. Depois disso, ela perguntou o que ele vai caçar hoje. Se ele vai querer reunir mais gente ali, vai precisar de um poço e de um banheiro também. Obviamente, ele não tem dinheiro suficiente pra pedir pro artesão da vila fazer isso. Nesse caso, ele tava querendo caçar guis negro novamente. Mas ela responde que isso não é nada bom. Seria muito melhor ele sair pra caçar monstros. O Dias pensa que a carne não é comestível por conta do miasma. Mas o resto é bastante caro e pode dar um bom dinheiro. A Auna até se ofereceu pra ir junto com ele e com sua magia ela pode encontrar monstros sem problemas. Obviamente, ele não queria aceitar, pode ser muito perigoso e ela acaba se machucando. Mas a Auna responde que ela pode fugir facilmente usando sua magia de ocultação. Sendo assim, ela aceitou e tempo depois, nosso garoto tava escovando as ovelhas. Quando de repente o povo da vila apareceu trazendo carne seca e cobertores. Parece que se o Dias for macho o suficiente, até os homens vão reconhecer seu valor de macho. Então, de repente, a Auna apareceu. Todo mundo ficou impressionado porque a maquiagem dela tava diferente. Ou melhor, o Dias fala que ela tava muito bonita. Ela começou a recitar uma magia e logo encontrou um monstro grande ali perto. O Dias disse que iria dar uma olhada, mas a Auna foi junto. E logo ela ficou assustada. Aquilo dali era um dragão da terra e se pergunta do porquê ele tava ali. Rapidamente, o Dias partiu pra cima no primeiro golpe e seu machado foi danificado. Até porque o dragão da terra é basicamente uma tartaruga gigante. Ele tentou atacar o corpo mole, mas ela se escondeu dentro da carapaça. Assustada, a Auna mandou ele fugir o mais rápido possível. Lutar contra aquilo sozinho é loucura demais. Entretanto, ele responde que só iria fugir depois de ter feito tudo que ele poderia fazer. Ele começou a atacar várias e várias vezes, tentando quebrar a casca do dragão. Mas seu machado começou a se quebrar primeiro. No entanto, rapidamente ele voltou ao normal. O Dias ganhou aquele machado quando derrotou um homem chamado Shogun, que veio de um país vizinho durante a guerra. Se você mandar ele se conserta em um piscar de olhos. Ele continuou batendo e de repente o clima mudou. A Auna começou a ficar fraca por conta do miasma do dragão da terra. O Dias deu outro golpe e conseguiu quebrar a carapaça. O dragão ficou estressado e começou a atacar. Ele desviou, mas o ataque acabou atingindo a Auna, que ficou ferida no chão. Ela não estava conseguindo se mover e o dragão da terra tentou atacar a Auna. Mas na hora o Dias ficou furioso e atacou com tudo que ele tem. A tartaruga simplesmente explodiu o casco e morreu. A Auna correu chorando e pulou nos braços do Dias. E o episódio começa com um grupo de orcs procurando o Dias e a Auna. Como eles estavam demorando demais pra voltar, a líder da vila mandou que eles fossem ver se tava tudo bem ou se eles estavam brincando por aí. Mas chegando lá, eles ficaram assustados. O Dias havia derrotado um dragão da terra e a Auna tava pedindo ele em casamento loucamente. Tempo depois, eles voltaram pra vila puxando aquela enorme tartaruga. Obviamente, o vilarejo ficou animado com tudo aquilo, mas o negócio era tão pesado que levou o
dia inteiro puxando até lá. A velha anciã apareceu ali dando os parabéns pro Dias. Chega a ser até difícil imaginar que ele derrotou um dragão da terra sozinho. O Dias responde que gostaria de pedir pra construir um poço e talvez uma latrina também. E pergunta se aquilo dali já seria o suficiente. A Mal responde que aquilo dali não é apenas o suficiente, como somente a perna daquele bicho já era o suficiente pra cobrir todo o acampamento. E como é coisa demais, provavelmente vão devolver mais da metade do material pro Dias. Tudo que eles podem fazer é processar o corpo. Obviamente, um poço, também uma latrina e também comida e remédio. Sem falar na construção de um depósito pra guardar tudo. Mas a Mal pergunta se ele vai separar o dote da Auna. Só uma unha do pé daquele bicho já deixaria os pais dela tudo feliz da vida. Na hora, o coitado do Dias até virou uma pedra. Que negócio é esse da dote, minha senhora? Ela explica que quando um vizinho seu mata um dragão, eles fazem todo o possível pra criar um laço profundo com eles. E o Dias era macho o suficiente pra matar um dragão da terra. Agora todas as garotas da vila tava querendo ficar com ele, rapaz. Nosso garoto fala que isso daí vai ser um baita de um problemão. No entanto, ele não precisa se preocupar, até porque a Auna já tava falando com os pais dela. E a menina é ligeira, não perde tempo. Nervoso, o Dias pergunta se eles não poderiam resolver aquilo somente com o noivado. Mas logicamente ela responde que não. O Zoni só tem costume de casamento, mas ele pode escolher quando é que vai acontecer. Desse jeito será muito mais fácil dele conseguir se tornar um grande senhor feudal. Ele agradeceu pela preocupação, mas pergunta de onde saiu tudo aquilo. A velha responde que caso ele acabe perdendo seu cargo, pode acabar vindo outro merdinha inútil por aí. O mestre anterior era um completo incompetente e ela ficou sabendo que ele morreu de uma doença recentemente. Os velhos ali em cima tava falando que a Auna tirou a sorte grande. Aliás, o Dias pergunta quantos anos ela tem e o velho responde que é 15. Na hora o Dias ficou paralisado, ele tem 35, é basicamente o pai dela. Tempo depois ele tava pensativo, pois havia arrumado um baita problemão pra sua vida. No reino a idade média pra se casar é 18 anos. O melhor se fazer é noivar com ela durante 3 anos e nesse tempo ele vai conseguir se tornar um grande senhor feudal. Aliás, ela apareceu ali falando que já tava tudo resolvido. Coradinha, ela pergunta o que é que ele vai querer pro café da manhã. Ele responde que vai deixar por conta dela. Isso daí é meio perigoso, viu, meu consagrado? Vai que você acorda e ela tá deitada na mesa como café da manhã. E do nada a cena muda e tava acontecendo um banquete de casamento, eu acho. As mulheres tava falando que a Auna deve estar muito feliz em se casar com um homem tão macho assim. Enquanto o Dias tava tentando explicar que não é casamento não, é um noivado. Mas obviamente ninguém tava dando ouvidos pra ele. E depois disso, eles finalmente terminaram a construção de um poço e uma latrina também. O Dias também construiu sua primeira casa sozinho. Afinal, quando ele tiver mais súditos, não vão poder dormir no campo aberto. Agora o problema que fica é como diabos ele vai arrumar mais súditos? A Auna apareceu ali com seu chifre brilhando verde. Ela sentiu um sinal de um monstro se aproximando dali ao norte. Era apenas um, mas era muito grande e estava indo diretamente na sua direção. O Dias desentende e vai derrotar aquele monstro antes que chegue perto da sua casa. A Auna diz que iria também, mas ele responde que não. As ovelhas não podem ficar sozinhas e caso acabe fugindo já era. No entanto, alguns homens da vila foram chegando e a Auna pediu para ajudar. Tempo depois, podemos ver que o monstro é um ogro gigante. É dito que o material dele fede demais e não tem como usar. Eles atacaram e a Auna disparou flecha e o Dias atacou por cima, mas o ogro conseguiu desviar. Pelo tamanho era muito rápido e por algum motivo ele estava recuando. A Auna disse que iria atacar o pé dele e acabou acertando uma flecha. O Dias pulou por cima e cortou a cabeça do bicho. Ele agradeceu e a Auna ficou feliz da vida. Ela disse que lutar junto era muito melhor, afinal são um casal. Mas ele responde que não é bem assim não, era somente o noivado, minha filha, vai com calma. Mas a Auna disse que ele estava fedendo demais por conta do sangue do ogro. Desse jeito, ele não vai entrar em casa de jeito nenhum enquanto não tirar aquele cheiro horrível. O coitado passou a noite inteira tomando banho no rio e o cheiro não saía por nada naquele mundo. Somente no dia seguinte ele conseguiu. Ele estava tirando água do poço quando a Auna apareceu trazendo boas e excelente notícia. Ela estava grávida. Na hora o Dias ficou animado, finalmente vai ter filhos a caminho. Mas obviamente ele tá falando da ovelha Françoise. O Dias pensou que ela não iria ter filhos assim tão cedo. Mas calma que nem tudo são flores. Anteriormente, a Auna havia dito que os Més são muito inteligentes. Elas entendem completamente a linguagem humana e se deixam ser animais de criação para ter uma vida segura. Mas por conta da sua inteligência, acaba que elas também podem acabar tendo problemas mentais. E pode acabar ficando ainda mais forte durante a sua gravidez. O medo é tão forte que elas podem acabar até morrendo. Por esse motivo, o membro mais forte do grupo deve ficar fazendo a segurança dela. No caso, o Dias que vai ter que levar ela para dentro de casa. Mas muita gente
nojento de ficar fazendo aquilo porque elas cagam tudo. Mas o Dias responde que não liga pra isso não. Afinal, elas também fazem parte da sua família e vai cuidar muito bem pra que tudo dê certo. A Auna até começou a chorar, pobrezinha. Além de muito macho, ele também é muito gentil. E de repente, a ovelha fala. Começaram a perguntar pra Auna se ela já havia feito o ato do tome dali com o Dias. Ela responde que não e a conversa aqui ficou desconfortável. Afinal, ela ainda tava tentando criar uma conexão pra poder acontecer o negócio, né, favoravelmente. No entanto, de repente, o chifre dela começou a ficar verde. Observando, ela viu um grupo de pessoas vindo do leste. Na hora, o Dias notou que era exatamente da direção da capital real. Ele não tava esperando ninguém, então decidiu ir lá dar uma olhada. Pegou seu machado e partiu em alta velocidade. Rapidamente notou que eram 3 cavaleiros e 4 soldados. E não perdeu tempo e partiu pro ataque, no entanto, não deu certo. Era um velho amigo seu chamado Klaus. Ele era um antigo companheiro de guerra e o Dias pergunta o que é que ele tava fazendo ali. O Klaus responde que só tava ali servindo de escolta. Na verdade, aquela garota ali que tava querendo falar com ele. Ele deu uma olhada e não sabia quem era aquela linda garota. Mas pela vestimenta deve ser alguém muito importante. A cena corta pra dentro da cabana do Dias. Ele escondeu tudo menos a casa que ele usava pro seu treinamento. Indo direto ao assunto, essa linda garota aqui, que não é tão linda, é a terceira princesa do reino. O seu nome é a Princesa Diana. E pergunta se a mansão do Dias ainda estava sendo construída. Ela não viu ninguém, nenhum servo, nenhum criado. O Dias chamou ela de Diana e o trouxa ali atrás ameaçou matar ele com sua espada de cortar pão. O Dias deu uma encarada, mas a Diana mandou ele ficar tranquilo. Então o Dias responde que não havia absolutamente nada ali, além daquela casa que ele mesmo havia construído. Uai, na hora ela ficou assustada e pergunta o que foi que aconteceu com os carpinteiros. O ouro e também o prêmio que seu pai, o rei, havia lhe dado. Mas o Dias responde que não sabia do que ela estava falando. Ele não recebeu nada, nem mesmo um prato de comida. Apenas foi jogado ali naquele fim de mundo e pensou até que iria morrer no primeiro dia. Na hora o Klaus ficou bolado com aquilo. Entretanto, o Dias pergunta do porquê diabos a terceira princesa havia ido até ali. Ela responde que a nova guerra iria começar. Então ela foi até o grande herói Dias pedir uma tropa de auxílio. E o prêmio vai ser ela mesma e ele pode escolher entre ela e essas outras duas aqui. Assim, não tem um prêmio melhor não? O Dias deu uma pensada ali e viu que não tava compensando muito. Ele não pode simplesmente cancelar um casamento porque ganhou outra mulher de presente. Sem falar que a Auna é muito mais bonita e muito mais mulher. Então ele responde que não vai rolar. E como ela pode ver, ele não vai enviar nada porque não tem nada pra enviar. Nervosa, ela pediu pra ele repensar, mas ele já pensou muito bem. Se era somente aquilo que ela queria falar, então já poderia ir embora. Na hora, aquele cavaleiro puxou sua espada, mas o Dias atacou primeiro. Quebrou a espada dele e quase a mão foi junto. O Dias mandou todo mundo embora e o Klaus teve que entrar no meio. Se acabar irritando ele demais, todo mundo ali vai acabar morrendo. Enquanto coitado só tava pensando que vai receber uma bela de uma bronca da Auna por ter danificado o chão. Indo embora, a princesa Diana se pergunta como é que ele se atreve a recusar ela um pitel desse. A última bolacha do pacote. Aquilo não vai ficar assim e um dia ela vai se vingar dele. Aliás, a Auna tava vendo tudo e notou que aquela princesa não valia nada. Já o Klaus tava brilhando azul forte e o resto era vermelho ou branco. Ela foi até ali porque a Françoise começou a chorar. Então ficou observando tudo usando sua magia de ocultação. Ele fez um carinho na ovelha, mas a Auna ficou com ciúmes querendo também. Ele fez um carinho nela e a orelha ficou vermelha igual um pimentão. Aliás, o Dias pergunta se as mulheres haviam ficado vermelha porque tinha hostilidade contra ela. Mas ela responde que não. Agora sua avaliação da alma valia quem tem hostilidade contra ele também. Afinal, agora são um casal e uma família. O Dias fala que entendeu e até ficou feliz com aquilo. A Auna pergunta quem ele acha que vai consertar aquele piso e obviamente vai ser ele. Dia seguinte, ele acordou cedinho e por sorte a Auna tava fazendo café da manhã normalmente. Eu pensei que ele ia deitar na mesa e mandar ele tomar café. Aliás, ela avisa que tem visita. Quase bota fogo na casa. Era apenas um homem vagando sem rumo e sem direção. Ele foi observar e a Auna foi junto usando magia de ocultação. Afinal, ela não quer arriscar que a Françoise acabe ficando tristinha novamente e chorando horrores. Chegando lá, era somente o Klaus. Nosso garoto pergunta o que é que ele tava fazendo ali porque tava vestido daquele jeito. Bom, o Klaus responde que acabou sendo demitido e levaram tudo dele. Pegaram sua espada, sua capa e sua armadura. Não foi culpa do Dias, ele apenas não queria ser mandado novamente pra linha de frente da guerra. Então deu um jeito de acabar sendo demitido. Sendo assim, o Dias pergunta o que é que ele vai fazer agora. E na hora o Klaus pediu pra trabalhar pra ele como soldado do seu território. Obviamente, nosso garoto ficou surpreso com aquilo. O Klaus nunca fez nada contra ele por ser um órfão. Na guerra, ele cuidava da sua retaguarda e era um homem bastante confiável.
confiável. No entanto, ele tem que perguntar pra Auna primeiro, que apareceu ali e disse que não tinha nenhum problema não. Até aquele momento ele tava brilhando azul e ela aprova. Mas o Klaus não tava entendendo absolutamente nada. Quando foi que aquela mulher apareceu ali? De onde saiu aquelas ovelhas? O Dias responde que aquilo dali é uma longa história, mas ele vai falar tudo. E assim, nosso Protinha ganhou seu primeiro súdito. E o episódio começa com o Klaus treinando com sua nova lança e armadura. Elas foram feitas com material coletado daquele dragão da terra. Já faz um tempo que ele chegou ali e começou a pensar que realmente havia sido a melhor escolha a ser feita. O Dias ajudou ele na construção da cabana, então tava tranquilo. Agora, tudo que ele precisa fazer é corresponder às expectativas do nosso garotão velho. Depois disso, a Auna preparou uma bela de uma refeição. Gui preto assado com alecrim. O Klaus deu uma mordida ali e achou delicioso. Com certeza, a Auna vai ser uma bela de uma esposa que faz comida boa. A coitada ficou tão animada que até deu mais comida pra ele comer. Aliás, o Dias fala que ele não precisa ficar chamando ele de Lorde Dias, mas gritando ele responde que nem pensar. É preciso deixar a posição deles muito clara. Oxe, do nada a ovelha começou a falar que vai ajudar dando pelo pro grupo. Basicamente, ela tá dizendo que também quer ser um homem muito útil. O Klaus também responde que vai fazer o seu melhor como capitão dos soldados. O problema é que ele é basicamente o único soldado da vila. Mas de repente algo estranho aconteceu. A Auna notou que havia um grupo de 12 pessoas se aproximando da vila ao leste. Eram humanos, mas parece que tem um que estava quase morto. O Dias disse que iria verificar e mandou o Klaus ficar na vila. Se acontecer alguma coisa estranha, ele vai mandar a Auna de volta pra casa. Ele diz entender, mas não consegue se acostumar com a magia de ocultação da Auna. Mas pro leste ficava a capital real. É dito que a sucessão do trono estava sendo disputada por 5 príncipes e princesas. Uma delas é a Diana, que tem menos poder militar do que todo mundo. Por esse motivo, ela queria que o Dias fosse pro seu lado. E como nosso garoto não aceitou a recompensa em dinheiro, nem a recompensa dela também, provavelmente o segundo príncipe, que é famoso pela obsessão, deve ter desviado todo o dinheiro dela. Os nobres se dividiram entre facções e começaram a fazer um jogo sujo. E por conta disso, os efeitos chegaram até a fronteira do reino. O Klaus se preparou para morrer lutando pelo Dias. Uai, mas não demorou muito tempo, ele voltou com um grupo de pessoas. E tempo depois, o Dias disse que era um grupo de pessoas abandonadas. Aparentemente, teve uma guerra civil no território vizinho. A vila estava passando dificuldade e expulsou os velhos para ter menos boca para alimentar. Na hora, o Klaus percebeu que deve ser o território de Kadesk. Ele havia passado por lá e realmente a situação estava terrível. No entanto, o Dias responde que elas são realmente incríveis. A Mai é a líder do grupo e usou a sua habilidade de adivinhação para conseguir sobreviver. Mas o Dias estava feliz porque finalmente conseguiu 12 súditos para sua vila. Ele não queria perder tempo e começou a preparar a casa nova no meio da noite mesmo. Mas o Klaus é um pouco mais racional e pensa que isso daí não vai compensar muito não. Os velhos já tá com o pé na cova e não vai ter produtividade nenhuma na vila. Mas o Dias não tava nem aí pra isso, ele quer fazer o que quer fazer e vai fazer. E a Auna também concorda com seu maridão. Afinal, ele é o senhor daquela terra e pode fazer o que ele bem quiser. Não teve jeito e o Klaus vai ajudar também. Mas enquanto isso, em algum lugar, uma guerra tava acontecendo. Na verdade, é no passado, porque o Klaus tava na linha de frente. Sua tropa iria ter que recuar, mas ele se recusou a fazer aquilo. Eles tinham que proteger as pessoas que estavam no abrigo. Mas o comandante mandou ele calar a boca e fugiu da batalha com o rabo entre as pernas. Obviamente, o Klaus não saiu do lugar, quando de repente ele começou a ouvir passos inimigos. Ele pensou que ia morrer agora, mas era somente o Dias carregando uma criança no colo. Ele havia ouvido alguém chorando e resolveu dar uma verificada. Colocou no abrigo, mas a criança estava chorando com medo. O Dias falou que não iria fugir e iria proteger todo mundo ali. Então o exército inimigo começou a avançar. Eles lutaram sem parar. O Klaus não conseguia se lembrar do que aconteceu depois, mas ele sabia que poderia se apoiar no Dias. Seu corpo estava cansado e quase não respondia mais o comando do seu cérebro. Mas eles pararam o avanço inimigo de 10.000 soldados e protegeram todo mundo. O Klaus pensa que ele não mudou nada desde aquela época. Agora ele percebeu o quão idiota estava sendo. Ele pensou em morrer lutando apenas para parecer um cara legal, quando o que ele realmente precisa fazer é sobreviver para apoiar aquele homem bem na sua frente. Então, no dia seguinte, 5 novas casas foram construídas, um local de reunião e também 2 depósitos. Naquele dia tava todo mundo reunido. As velhas estavam falando que também vão trabalhar. Quando tivesse lã o suficiente, poderiam fazer fio para produzir tecido. O Dias achou uma boa ideia, mas a velha pergunta do porquê ele tava tão sério assim. Bom, ele responde que aquele lugar agora poderia ser chamada de vila. No entanto, ele não consegue achar um bom nome para ela. Sendo assim, a velha disse que Vila Dias estava muito bom, mas ele não quer usar o próprio nome, não é muito cafoné? Então, nossa garota deu a ideia de Vila Iluk. Na linguagem antiga, aquele nome
nome significa a primeira vila. O Dias deu uma pensada ali e viu que era legal e decidiu usar. Tempo depois, a tarde caiu e todo mundo foi pra casa. Mas a Auna fala que agora que eles têm uma vila, vai ter que arrumar ainda mais súditos. Ele pensa que sim, mas a proposta da senhora Maia era um tanto... Ele nem terminou de pensar e a velha apareceu assim do nada, parecendo um espírito. Ela sentiu que queria ser chamada, mas ele não havia falado absolutamente nada ainda. Indo direto ao assunto, ela deu a ideia para aumentar o número de habitantes na vila. Ele deveria vender os materiais do dragão e depois, com dinheiro, comprar escravos. Entretanto, o Dias odeia a escravidão. Na guerra, ele viu muitos escravos no campo de batalha. Eles eram tratados da pior maneira possível. Por esse motivo, no seu território, não deve ter e nem vender escravos e vai ser extremamente proibido. A velha até ficou aliviada com aquilo. Ela também odeia a escravidão e falou aquilo ali só pra ver o que ele vai falar sobre o assunto. E caso ele fosse a favor, teria que convencer ele a não comprar escravos. Isso porque no seu antigo território acabou escutando várias histórias terríveis. O passatempo do senhor feudal e do seu filho era a caçada de escravos. Mas o segundo filho declarou guerra contra eles. Só que ele também vive cercado de escravos e escravas, principalmente mulheres, você sabe do porquê. Mas o Dias diz que aquilo dali nunca vai acontecer dentro do seu território e fez um juramento. E depois disso, um tempo se passou e a Auna estava falando que regularmente existe um mercador que visita a vila dos homens Oni. Ela pediu para que ele fosse até sua casa também, mas de repente o Dias ficou assustado. Pele verde e perna de sapo, olhos grandes e boca de sapo. O vendedor era literalmente uma perereca de parede e pergunta se ele é o famoso Dias, o lendário matador de dragões. O nome dele é Pedim, vulgo Senhor Ran. E eu não sei que você percebeu, mas ele pertence à raça dos homens sapos porque ele é um sapo. Indo direto ao assunto, ele quer vender materiais e comprar também. O Dias notou que ele não tem hostilidade nenhuma. Então mostrou escama de dragão que deixou o sapinho assustado. Ele pensou que fosse bem menor, tipo, muito menor mesmo. Mas ele pediu desculpas pelo que vai perguntar agora. Ele quer saber se o Dias realmente derrotou um dragão sozinho. Na hora nosso garoto entendeu toda a situação. Então decidiu mostrar que não tava mentindo. Pegou seu machadão e com o único golpe dividiu a escama em duas. Na hora o sapinho colocou meio metro de língua pra fora que ele usa pra pegar insetos. Descarregou a carroça e disse que ia levar tudo que ele tem. Por sorte, ele trouxe muito dinheiro daquela vez. Só que de repente o sapinho viajou legal. Ele não conseguiu vender e pensou que o Dias poderia querer comprar aquela carga. Eram duas crianças humanas. Na hora o clima do lugar mudou completamente. O Dias ficou irritado e o sapinho pensou que queria morrer. Os olhos das crianças haviam perdido completamente o seu brilho. Elas eram órfãos assim como era nosso garoto no passado. Ele apertou o machado e iria matar o sapinho, mas a Auna agarrou na mão dele. A Maia tomou a frente e disse que não iria comprar escravos. Mas calma que o sapinho explica que não é bem assim não. Se ele não tivesse tratado elas como suas mercadorias, já teriam morrido. É dito que na vila que elas nasceram, gêmeas eram considerados um mau presságio. Por esse motivo, os pais dela conseguiram fugir da vila, mas acabaram ficando gravemente doentes com pneumonia. Eles sabiam que não iriam conseguir viver por muito tempo, então deu suas filhas pra ele. De início ele recusou porque não iria ganhar nada com aquilo, esse verme. Mas eles ofereceram muito dinheiro e mandou que elas fossem tratadas como mercadoria. Ele aceitou, mas agora o dinheiro acabou e ele tava ficando no prejuízo. A Auna notou que ele não tava mentindo. E além disso, as gêmeas estavam brilhando um azul forte. O Dias fala que entendeu e vai ficar com as crianças. Ele vai dar materiais pelo que o sapinho havia gastado até aquele momento. Ele foi embora e o Dias pegou as garotinhas no colinho. Ele pergunta se elas têm 3 ou 4 aninhos. Estavam magrinhas, então vão ter que comer bastante. Se apresentou como Dias e perguntou o nome delas. Mas não adianta o que ele tentasse fazer, elas nunca respondiam nada. Então ele não teve outra escolha a não ser mudar sua estratégia de abordagem. Então disse que iria escolher o nome pra elas, mas na hora as garotinhas começaram a falar que não queria não. Elas falaram seus nomes e uma se chama Sinei e a outra se chama Aya. O Dias diz entender, são nomes muito bonitos. Mas agora tia Auna vai levar elas pra tomar banho e ficar limpinhas. Aliás, o Clau ficou surpreso que ele conseguiu descobrir o nome delas. Ele responde que aquilo dali é muito fácil. Qualquer pessoa iria querer proteger o nome que foi dado pelos seus pais. Antes da guerra, ele era como um pai para várias crianças. Então ele sabe exatamente como é que aquilo funciona. E depois disso, a tarde caiu e elas voltaram pra casa usando uma roupa nova e muito limpinha. Mas o Dias sabe que elas não vão abrir tão cedo assim o coração pra ele, pobre coitado. Enquanto a Maia entendeu toda a situação. Elas não eram crianças humanas, mas sente que vai trazer uma grande bênção pra aquela vila. Por enquanto, ela não vai falar nada e vai somente
observar o que vai acontecer. A Auna deu um presentinho pra cada uma e disse algo muito bonito. Senai, na língua antiga, significa bonita como a lua. Já Aya significa lua sagrada. Provavelmente, os pais dela tinham uma ligação muito profunda com a lua. Por esse motivo, ela deu joia chamada Arin. Dizem que elas escondem o poder da lua. E, de repente, elas começaram a chorar, lembrando dos seus pais, das doces palavras e daquele último eu te amo. Elas correram pros braços do Dia e da Auna, mas as ovelhas também queriam confortar as garotinhas. Então deram seus pelinhos macios pra elas deitarem e chorarem horrores. Aliás, o Dias pergunta o que seria essa tal de língua antiga. Bom, basicamente ela só existe em tradições antigas, e quase ninguém sabe falar e nem a Auna também consegue. Mas aquelas duas pareciam bastante diferentes de humanos comuns. Talvez seja de um povo que tiveram contato com Zonin no passado, mas ela não sabe explicar muito bem como é que aquilo aconteceu. E assim, a Vila do Dias ganhou duas pestinhas pra habitar nela. E depois disso, um tempo se passou. Naquela manhã, a Senai e a Aya estavam brigando por um pedaço de batata. O Dias deu a dele, mas elas não queriam uma batata já mordida por ele. Quando de repente o chifre ficou verde novamente. Era somente um homem montado no cavalo vindo do leste. O Dias foi até lá junto da Auna, mas deixou as crianças na casa junto com as ovelhas. O homem não tinha sinal de hostilidade, então se aproximou sem problemas. O Dias foi direto ao assunto e perguntou quem ele era. O coroa se apresentou como Camelotes, que serve ao novo senhor de Kadashi. O Lord Eldam gostaria de conhecê-lo e tava indo pra lá. Por isso ele pediu uma mansão pra ficar. Ah, rapa, quer comida na boca também? O Dias responde que nem pensar. Eles vão se encontrar ali mesmo e ponto final. O velho voltou com as pernas tremendo igual vara verde. Enquanto o Dias pensa que não vai deixar um verme que anda cercado de escravas entrar na sua vila. No entanto, de repente ele ficou assustado. Ele não esperava que o Eldam era um indiano. Como assim? No episódio passado, o indiano chegou na vila do Dias. Ele não queria deixar aquele corno entrar porque estava rodeado de escravas. No entanto, a Auna fala que aquele homem com barriga de barril era azul forte. Não tanto quanto o Dias, mas já era um azul bem azulado. De repente, o gordinho foi correndo em direção ao Dias, balançando seus melões. É dito que ele é a fonte da sua inspiração. Esse daí é Eldan Kadeski. Desde a sua juventude, ele admira bastante o Dias, o grande herói que salvou o reino da guerra. Por esse motivo, ele quer ser amigo do Dias e nunca faria nada de errado pra deixar ele irritado. O Dias pediu desculpas, mas não tava irritado não. Bom, é verdade que ele foi um tanto grosseiro com aquele velho ali, mas de repente o Elda falou algo que deixou o Dias assustado. Ele perguntou quem era aquela garota do seu lado. Ele notou que a Auna tava se escondendo usando magia e percebeu aquilo apenas com seu olfato e audição. Afinal, ela tem o mesmo cheiro gostoso e agradável do Dias. Bom, agora já era, então ela apareceu. O gordinho logo pergunta se ela é um semi-humano e qual era a sua relação com o Dias também. O Dias responde que o nome dela é Auna e é sua noiva, mas ela interrompeu falando que ela é sua esposa, e é da tribo dos homens Oni, e já nasceu com aquele chifre também. E essa coisa de semi-humano, ela nunca ouviu falar, então não tem como responder. O gordinho resolveu explicar, mas é aquela coisa que todo mundo já conhece. Semi-humanos são povos próximos aos humanos, mas se parecem com animais, peixes, sapos, cachorros, essa coisa aí, por aí vai. Sendo assim, a Auna responde que ela poderia ser um semi-humano. E do nada o gordinho começou a chorar e, por algum motivo, se jogou no Dias e perguntou se ele tinha filhos. O Dias pergunta do porquê diabos ele tá chorando assim e que história é essa de ter filhos. A Auna ali atrás fala que ela quer ter 10? Calma lá, mulher. Mas no momento ela não tinha nada e não fizeram nada ainda também. Mas o Dias havia começado a cuidar de duas garotas que podem ser semi-humanas. O gordinho, velho, que negócio estranho. Ele virou um elefante e levantou o Dias usando sua tromba. Isso aqui é preconceito com o indiano. Mas não demorou muito tempo e caiu fedendo no chão. E tempo depois já é explicado o que aconteceu aqui. Ele também é um semi-humano, filho de um humano com uma não-humana. Então ele pode assumir a aparência de ambos quando quiser. Mas aquela transformação exige bastante do seu corpo, que não é tudo isso. Aliás, aquilo era algo considerado bastante raro, mas também dá uma grande vantagem pra ele. Mas nem tudo é flores e ele sofre bastante com sua saúde. E por esse motivo, suas esposas cuidam bastante e muito bem dele. O Eldon pediu desculpas. Ele acabou ficando tão empolgado que se transformou naquele negócio. O Dias responde que tava tudo bem. Ele ficou sabendo que aconteceu uma guerra civil no seu reino. E de fato aconteceu. Mas ele fez aquilo para proteger as pessoas que ele amava. Tudo começou no dia do seu nascimento.
casamento. O antigo senhor feudal tinha uma esposa e filhos, mas o seu primogênito era tão repugnante quanto seu pai. Ele detestava o seu filho porque se parecia com ele mesmo. Então amou seu belo filho inteligente que teve com a escrava do povo elefante. Ele deu status e poder, mas como é que aconteceu? Até os seus 5 anos de idade ele pensou que era apenas um humano normal, mas um dia ele descobriu quem realmente era de verdade, era um elefante. Ele também descobriu que sua verdadeira mãe era tratada como escrava. E depois disso ele passou a se encontrar com sua mãe elefanta em segredo. Mas seu pai defende a escravidão de semi-humanos. Então Elda começou a proteger os semi-humanos em segredo. Agora ele quer criar um mundo onde todo mundo pode viver sem barreiras. Aliás, suas esposas também eram escravas. A Auna pergunta se aquela história do segundo príncipe viver cercada de escravas era mentira. Bom, o velho explica que espalhou aquele boato de propósito. Na verdade, tanto o Eldon quanto suas esposas se amavam bastante. Mas quando seu pai descobriu a verdade, ficou furioso. Ele ordenou a morte do Eldon e da sua mãe, assim como também um genocídio dos semis-humanos no seu território. Mas o Eldon reuniu o exército para proteger todo mundo. E no fim ele conseguiu derrotar sua família inteira. Agora o Dias conseguiu entender o que ele quis dizer com proteger quem ele amava. Mas ele tá querendo confirmar uma última coisinha aqui. Esse tal de herói que ele admira tanto, tá se referindo a ele mesmo? Obviamente o Elda responde que sim. A sua história de como ele protegeu e salvou o reino chegou até o seu território. A famosa história do herói que cumpre o desejo dos seus pais, protege os fracos e derrotou 10.000 soldados em uma única noite. Fizeram até uma peça sobre isso na capital real e somente para atrair voluntários para o exército. Mas alguns nobres não gostaram daquilo e então saiu de cartaz. Mas a história se espalhou pela boca do povo e agora todo mundo já conhece. O Dias estava ali pensando que aquela primeira vez que ele escutou aquilo dali, provavelmente eles devem ter inventado uma grande parte daquela história. E logicamente o Elda responde que não acreditou em tudo sem questionar. Mas ele também ouviu soldados que voltaram da guerra falando sobre ele. Agora que ele finalmente conheceu o Dias, percebeu que é muito melhor do que falaram. A Auna responde que isso daí é meio óbvio. Afinal, ele é o seu maridão. O Elda responde que por esse motivo quer ser amigo dele. Do Dias? Ah, certo. O mais certo aqui seria aliado, né? Negócio de amizade aí entre nações, né? Aqui não. O Dias responde que apoia o sonho dele. Na sua vila, humanos e semi-humanos habitam juntos. Então ele quer estabelecer relações amistosas com o gordinho dos melões. Afinal, suas ideias são admiráveis. Então ele poderia ser um pouco mais confiante e manter sua cabeça de elefante erguida. Na hora ele ficou de pé e começou a chorar. E depois disso a tarde caiu e tava todo mundo tomando um chá. O Dias também fala que outro dia ele pediu pro mercador com aparência de sapinho que divulgasse que ele estava precisando de novos súditos na sua terra. Mas ele quer saber se não tem uma maneira melhor de fazer aquilo. Bom, o gordinho responde que vai divulgar no território dele também. Mas antes disso, seria bom que ele acumulasse mais comida. Se ele aumentar o número de súditos, vai aumentar também o número de alimentos produzidos no território. O inverno parece longe, mas logo logo ele vai chegar e aí não vai ter como fugir. O Dias responde que entendeu e agradeceu. Depois disso, o Elda partiu de volta pro seu território. E nosso garoto voltou pra sua casa, pra sua vila. Mas chegando lá, viu as gêmeas dormindo na porta de casa. Na hora elas começaram a gritar, a fazer o maior escândalo. Ele disse que iria voltar logo logo e elas ficaram esperando ali aquele tempo todo. O coitado do Dias até caiu no chão e a menina ali começou a bater na armadura dele. Depois disso, a noite caiu e elas estavam dormindo como se fossem duas anjinhas. A Auna fala que pouco tempo atrás elas estavam fazendo bastante bagunça, mas o Dias não repreendeu nenhuma vez. Ela quer saber se foi realmente o certo a se fazer. Elas bateram nele, chutaram e até falaram que iam ficar acordadas até tarde porque ele mentiu pra elas. A Auna acha que elas passaram um pouco do limite. E de fato ele responde que ela estava completamente certa. Mas ele quebrou a sua promessa primeiro, então tava tudo bem. E é normal que crianças que acabaram de entrar na família comecem a fazer birra. Então por enquanto ele vai simplesmente aceitar aquela situação. Mas elas não podem continuar crescendo daquele jeito, senão vão virar adolescentes rebeldes. Além disso, ele fala que começou a pensar em fazer uma plantação na vila. Antes da guerra ele trabalhava com aquilo, então já estava bastante acostumado. Bom, ela iria responder alguma coisa que ali não dá pra plantar coisa não, mas algo estranho aconteceu. Um grupo grande de homens estava se aproximando da vila. Pra estar perturbando a hora daquela, não deve ser flor que se cheire. O Dias pensa que pode ser bandido. Então ele vai dar uma olhada e mandou a Auna ficar em casa. Mas ela disse que iria junto e ponto final. Hoje é noite de lua nova e sem a ajuda dela, ele nunca vai conseguir encontrar aquele grupo. O Klaus pode ficar cuidando das crianças enquanto isso. Aliás, ele acordou sentindo que alguém estava chamando ele. O
Dias deu um sorriso e aceitou a ajuda dela. A cena corta pro grupo de bandidos se perguntando se realmente havia gente naquele fim de mundo. Um cara encapuzado responde que sim. Ele gastou uma fortuna pra contratar aquele grupo de inúteis, mas se ele só sabia falar, vai pegar seu dinheiro de volta. O bandido responde que não precisa disso e ele vai cumprir sua missão, mas quer saber do porquê aquela hora da noite e uma noite sem lua. O encapuzado responde que é por conta do herói Dias. Ele não era alguém que você poderia enfrentar durante a luz do dia, e se ele perceber a emboscada, todo mundo ali vai morrer. Aliás, se eles encontrarem um tal de Eldon, pode matar também. Ele vai pagar 100 moedas de prata pelo barrigudo, e se matarem o Dias, vai ganhar 10 moedas de ouro. Na hora, o grupo ficou animado, pensando que finalmente iria lavar jega. Depois de tanta missão ruim de passar fome, agora vem uma bolada assim. Mas aquilo não durou muito tempo, porque de repente, um bandido foi atingido por uma flechada. Ninguém sabia de onde aquilo estava vindo, mas provavelmente estava achando eles por causa da tocha. Além de uma luz vermelha no céu que eles não sabiam o que era. Era um pouco disparo, mas a pontaria era muito boa. Ele mandou todo mundo atirar até descobrir a posição desse cara. Uma chuva de flecha foi disparada e alguma coisa acertou na Auna. Rapidamente eles avançaram, mas o Dias deu um golpe e eliminou 2. Mais 4 saíram voando e o líder não consegue acreditar naquilo. Aquilo dali só pode ser um monstro e não um humano. E de repente ele viu uma luz verde e logo descobriu que era um semi-humano. Avançou sem pensar e logo deu de cara com o Dias, que cortou a espada dele com seu machadão. Na hora ele finalmente notou. Aquele cara ali era um monstro. E nem mesmo sem moeda de ouro poderia vencer aquele cara. Tomou um chute, a cena corta pro Zé Ruela correndo. Encostou numa árvore pra descansar, só que de repente levou um chute nos bagos. Ah não, na verdade não foi um chute não. Foi uma ferida que o Dias havia feito nele no passado. Olha que verme maldito. Naquela época ele tava tentando usar uma escrava num depósito, achando que tinha direito por ser um nobre. Mas o Dias apareceu e pisou, esmagou tudo, não sobrou nada. E agora ele vive com essa dor aí insuportável. E também buscando vingança contra o Dias e não vai parar enquanto ele não tiver morto. Enquanto isso, o Dias amarrou todo mundo. A Auna tava bem e foi somente uma flechada que passou de raspão no meio da bochecha. Se pega na cara, não sobrava nada. Ele desentendeu e ficou contente que ela não se machucou. Mas esses mercenários não vão sair dali sem receber uma bela de uma punição. Eu pensei que ele iria colocar todo mundo pra trabalhar ou algo do tipo, mas ele somente expulsou geral da vila. A Auna pergunta se ele não tava sendo bonzinho demais. Ele responde que não sofreram dano nenhum, então tava tudo bem. Ela somente quase perdeu a cara, mas no momento que ele pensou que a Auna havia se machucado, ele perdeu totalmente o controle. Por sorte, ninguém morreu ou se feriu gravemente, mas da próxima vez ele não vai conseguir pegar leve com ninguém. Toda coradinha, ela diz entender. É uma pena que um deles tenha escapado, mas pelo menos conseguiram bastante coisa da batalha. Ferro era muito precioso, ainda mais em uma planície como aquela. Se derreter, dá pra fazer todo tipo de ferramenta e equipamento. Por esse motivo, caçar bandido é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro na vila. A chefe da vila paga uma recompensa bastante boa. Sua família também não era tão rica assim, então nossa garota tinha um sonho de caçar um grupo inteiro de bandidos, mas era basicamente impossível que bandidos viessem até aquele lugar. Foi aí que ela sentiu a carroça que trouxe o Dias. Ela ficou animada pensando que finalmente iria conseguir ficar podre de rica, mas a carruagem foi embora e deixou ele lá sozinho. Na manhã seguinte, ela foi dar uma olhada e viu ele dormindo na beira do rio. Usou sua avaliação da alma e notou que era azul. A coitada não sabia exatamente o que deveria fazer. Até pensou em matar ele e ficar com a armadura e o machado também. No entanto, não sabendo porquê, naquele momento decidiu falar com ele. Matar era um pouco exagerado, mas ela poderia simplesmente ter deixado ele ali e ido embora. Mas essa decisão levou ela até a vida que ela tem hoje. Então não foi uma escolha tão errada assim. E de repente, ela ficou invisível. Chegou pertinho, pegou no queixo e deu um beijo na bochecha dele. Mas ficou toda vermelhinha e saiu correndo. Ela não sabe por que fez aquilo. E se demorasse mais um pouco, iria acontecer logo um fio aí. O episódio começa com a líder da vila perguntando se nosso garoto realmente estava querendo fazer uma plantação ali. Ele responde que sim, mas a Auna disse que era simplesmente impossível. Até as ervas medicinais eram cultivadas em vasos, mas ela não sabia muito bem como é que aquilo funcionava. A velha responde que ela estava completamente certa. Por algum motivo, nenhuma plantação crescia naquela planície. O Dias pediu para que ela ensinasse como cultivar em vasos. Mesmo que seja muito difícil, ele quer pelo menos tentar. Ela explica que é até muito fácil. Primeiro, ele deve moer pedras fertilizantes com ossos de animais. Depois, misturar com terra e começar a cultivar. Mas aquilo não funciona com verduras.
Ela já havia tentado daquele mesmo método em plantações e também não deu certo. O Dias não consegue entender. Verduras e ervas se parecem e é basicamente o mesmo tipo de planta. Mas a Mol também não sabe muito bem como é que aquilo funciona. No entanto, talvez o povo da floresta possa ter uma resposta para aquela pergunta. É dito que eles vivem na floresta, né? Porque é o povo da floresta o nome. Eles entendem tudo sobre floresta porque é o povo da floresta. Plantação, cultivo, no entanto, ela nunca havia visto um único homem da floresta. No entanto, ela vai ajudar no que for necessário. E caso acabe dando certo, ela quer que o Dias ensine um segredinho pra elas. Ele responde que sim, e caso dê certo, vai trazer muita batata pra vila também. Mas a velha fala que não é isso, não. Ela também quer ver os filhos dele com a Al, né? Calma lá, anciã. Calma aí, também não é assim não, né? Tem que esperar o clima. Ofereceu até um negocinho pra ajudar o garotão Mas ele disse que não quer nada disso não, e é bom ela não dar aquilo pra Alna, porque ela vai querer fazer um chá com aquele negócio e aí vai acontecer o que não deve acontecer. E depois disso, não sei quanto tempo se passou, mas ele voltou pra casa com a bolsa cheia de pedras preciosas. As garotinhas pensaram que era brinquedo, mas era só pedrinha normal, não gostaram muito não. Logo saíram pra brincar com as ovelhas. Então, nossa garota tá bonita, como sempre, apareceu com a mesma roupa de sempre. Ela pergunta o que são aquelas pedrinhas que ele tava carregando. Ele responde que eram apenas gemas bonitas. Na hora ela se lembrou. Ele não consegue sentir a mana ao seu redor. Quem lida com magia sabe que aquelas pedras não possuem mana. E também não é possível colocar mana nelas. Então são apenas pedras bonitas e normais. Agora o Dias entendeu tudo. Foi por isso que a Senna e a ainda não gostaram muito. A Ona responde que pra idade delas, elas são até bastante talentosas. Consegue sentir traços de mana tão fraco que nem ela consegue perceber. Seja lá qual for o caminho que elas desejem seguir, com certeza vai ser muito brilhante. Depois disso, o Dias triturou as pedras até virar pó. Ele iria começar a plantação, mas a Ona apareceu. Um grupo de pessoas estava se aproximando da vila e ela não sabe quem é. O Dias iria dar uma olhada, mas obviamente ela foi junto. Saíram na correria e já era possível ver de longe. O Dias deu uma olhada e na hora percebeu. Aquele dali era o Camelotes. A Ona caiu de cara no chão. Pra que ficar gritando sendo que ele conhece o maldito? No entanto, notou algumas criaturas bastante estranhas com ele também. A Ona pediu pra olhar porque ele não sabe de absolutamente nada. Aqueles dali eram guis brancos, mas havia alguma coisa estranha dentro da carroça e ela não sabe o que é. Eram vários ratatouille que estavam tentando voltar pra sua casa no deserto. No entanto, o ratatá maligno fala que ali não era o deserto não. Ou será que o ratatouille inteligente não consegue perceber pela posição do sol? Ainda assim, eles vão ficar ali mesmo. O seu objetivo principal era o famoso matador de dragões. Eles vão matar aquele humano pra assim recuperar a honra do povo do deserto. Mas o Ratatouille inteligente fala que isso daí era simplesmente impossível. O plano era se esconder na carroça e voltar pro deserto. No entanto, eles não queriam seguir aquele plano porque pensa que pode derrotar nosso protagonista. Matar o Dias era a maneira mais fácil de voltar pro deserto. Foi isso que aquele homem havia dito. De repente, a carroça parou. O Camelotes foi até ali pra entregar os artigos prometidos pelo Aldam. Mas o Dias escutou um barulho estranho e foi dar uma olhada pra ver o que tinha dentro da carroça. Quando, de repente, ele foi atacado por uma multidão de ratos. A Ona pensou rápido e bateu em todos eles com seu bastão. Mesmo sendo rato, o Dias não poderia simplesmente abaixar sua guarda. Ela pegou leve porque talvez pertença ao Camelotes. Mas o rato atacou, falando que não pertencia a absolutamente ninguém, chamou ela de mulher inútil e vadia. Mas logo receberam um golpe do Dias e caíram sentados no chão. A Auna era uma mulher maravilhosa e ele não vai aceitar que falem assim dela. Ha! Mãozinha no peito e o rostinho todo coradinho da nossa garota. O bicho tá indo no coração. Rapidamente, o Camelote mandou capturar tudo e colocar dentro de uma sacola. Ele pediu desculpas e não sabe como é que aquilo aconteceu. Mas o Dias responde que não tem nenhum problema. No entanto, o Camelotes fala que ele deve pedir desculpas sim. Aqueles ratos eram súditos do Aldam. Mesmo tendo aparência de animais, eles são semi-humanos. Isso porque conseguem falar e possuem cultura também. Então são considerados homem-feras. O Dias entendeu. Quando era pequeno, seus pais contavam uma história bastante interessante, aonde Deus deu às pessoas o dom da palavra. O Camelote explica que eles pertencem ao povo Gerboá de orelhas longas, mas eles insistem em ser chamados de povo do deserto. No entanto, acabaram sendo capturados por caçadores de escravos. O Eldon protegia eles faz um tempo. Ele prometeu que iria mandá-los de volta pro deserto que fica ao extremo sul do reino. Agora que o Eldon se tornou senhor feudal, faltava muito pouco para aquilo acontecer. O Dias aceitou o pedido de desculpas, mas é bom que eles sejam punidos.
Unidos. Aliás, ele também recebeu uma cartinha com a lista de tudo que recebeu, e uma carta escrita pelo Eldan também. Nela, além das ferramentas de plantação, ele também recebeu especiarias e produtos do reino de Eldan. Também carroça e cavalo para uma futura comercialização entre territórios. O Camelotes fala que o Eldan também havia dito que não adianta absolutamente nada enviar cavalos e vacas, sendo que ele não tem um estábulo. Então enviou os materiais para a construção de um também. Logicamente, eles vão construir tudo. O Dias pensa que desse jeito fica tudo sem graça, é melhor ele fazer. A Auna ficou animadinha, perguntando se vão ter mesmo cavalos. O Dias responde que parece que sim. Na hora ela pulou nos braços do nosso garoto. Nada deixaria ela mais feliz do que cavalos. Mas estava quase matando o coitado do Dias. Depois disso, indo pra casa, a Auna explica que sua família não era tão rica assim. Então ela sonhava em uma casa com a família e cavalos. Ela só não imaginou que aquele sonho iria se realizar assim tão rápido. O Dias pergunta se existia algum motivo para a família dela não ser tão rica. Ela responde que sim, seu irmão era um completo imprestável. Mas mudando de assunto, ela ficou tristinha, perguntando se ele não ficou bravo com ela. Ela não estava tentando matar ele sufocado nem nada do tipo. Mas ele responde que caso tivesse sido outra mulher diferente, ele teria ficado irritado. Mas como foi ela, ele não ficou incomodado nem um pouquinho. O homem tá apaixonado, o olho chega a brilhar. No dia seguinte, eles começaram a preparar a terra e fazer a plantação. Usando o arado, tudo ficou ainda mais fácil. O Klaus estava quase caindo, tombando pro lado. Então a velha explica que ele deve segurar o arado com bastante força. Caso ele não use força, o arado pode acabar tombando para um lado e pro outro. Assim, a linha reta se torna uma vareda tortuosa. E quem joga a mão no arado e torna a olhar para trás, não é digno do reino de Deus. E isso aí nem é sobre arado. E não muito tempo se passou e a terra estava pronta. Agora é só deixar descansar durante 3 dias e depois fazer a plantação. Na sua antiga vila, elas usavam cinzas pro adubo. Seria bom cavar um reservatório também. O rio que fica ali perto é muito pequeno e pode acabar secando no verão. O Klaus responde que ele pode fazer aquilo sem problemas. Durante a guerra, ele cavou tanto buraco que virou um tatu. As crianças apareceram perguntando se ele já havia terminado a plantação. Ele responde que não e ainda vai demorar um pouco de tempo. Mas ele pergunta se elas queriam alguma coisa ali. Na hora elas ficaram se encarando, mas somente disse que a Auna tava chamando pra encher o bucho. Indo pra casa com elas no colinho, o Dias notou que havia alguma coisa estranha. E de repente, uma delas pergunta se ele não iria ficar cansado fazendo aquela plantação toda. Ele responde que não e aquilo dali já era tranquilo pra ele. Mas pergunta se ele vai ficar tristinho caso não dê certo. Ele responde que não. Se ele fizer o seu melhor e ainda assim não dê certo, paciência e glória a Deus, porque tudo é feito pela vontade dele. Mas as gêmeas perguntam o que ele iria fazer caso ela estivesse escondendo alguma coisa dele. Ele respirou fundo e disse que caso fosse alguma coisa ruim, ele iria ficar bastante triste com aquilo. Caso contrário, todo mundo tem o seu segredinho, então tava tudo bem. No entanto, aquela foi uma pergunta que ele não tava esperando acontecer. Ele perguntou várias vezes sobre aquela pergunta, mas elas não falaram mais nada. Também não falaram nada pra Auna, que também não sabe o que fazer. E depois disso, o Dias ficou somente observando de longe. Algum tempo se passou e elas voltaram a brincar como sempre. Então, 3 dias se passaram e chegou a hora de fazer a plantação. A Auna deu sementes de erva yamoshi, uma planta medicinal que cresce muito rápido. Normalmente elas começam a brotar no dia seguinte. O Dias plantou e depois foi dar uma olhada no estábulo que já estava pronto. Ele agradeceu e até preparou alguns materiais como agradecimento. O Camelote pergunta o que era e o Dias responde que é dragão da terra. Na hora o coitado teve até um treco. Eles não podem aceitar aquele tanto de material assim de dragão da terra. O diabo é isso? Um cachorro de saia? Ele pergunta o que o Dias estava tramando com tudo aquilo. E nosso garoto tava só ali se mordendo de raiva. Ô, gente burra. No dia seguinte, eles partiram levando os materiais, com a condição de usar de forma que desse benefício pro Dias também. Depois disso, ele foi até a plantação. Surpreendentemente, nasceu, mas morreu. Pelo meu conhecimento, eu diria que essa terra aí não tem nutrientes o suficiente. Mas o Dias não ficou triste com aquilo, nem se deixou abalar. Nem tudo dá certo na primeira tentativa, então vida que segue. Seria bom deixar a terra descansar um pouco mais. No dia seguinte, tava tudo igual. Ele pensa que usou pouco fertilizante. No entanto, também não funcionou e tava tudo morto. Ele queria tentar uma vez mais, só que a Auna mandou ele descansar, já era o suficiente. Misturar tanto fertilizante não faz muito bem pra terra. Ela já havia dito que realmente era impossível fazer plantação ali. A Senna e a Aisha viram o Dias tristinho e ficaram se perguntando o que iriam fazer. Elas queriam ajudar o Dias, mas não sabem se é o certo a se fazer naquele momento. Quando de repente ouviram alguém gritando pedindo ajuda. E a voz estava vindo de dentro do galpão. Era a Ratatouille inteligente que estava presa ali já faz uma semana e estava morrendo de fome. No episódio passado, a Ratatouille estava pedindo ajuda dentro daquela caixa. Nossas garotas tentaram ajudar, mas estava muito pesado. No entanto, juntas conseguiram
conseguir abrir a caixa e derrubar o que tava em cima. A Ratatá, coitada, começou a chorar e agradeceu pela ajuda. Ela passou uma semana ali dentro e foi terrível. Não tinha como beber água nem onde fazer o que tinha de fazer. Nossas garotas se apresentaram e perguntaram qual seria o nome dela. Um rato que tem nome, coisa de outro mundo, né? Ninguém poderia esperar um negócio desse. Ela fala que é um membro do povo fera e seu nome é Emma Jerry Bode. Mas vai ser chamada de Jerry ou de Emma, tanto faz. Ela já é uma mulher adulta e inteligente também. Seu povo tentou atacar o Dias e ela acabou no meio da confusão. A Aira pergunta se ela conhece o Dias, mas a Jerry responde que não. Ela nunca havia visto nem falado com ele. E de repente as garotas falaram que queria ter uma conversa secreta com ela. E tempo depois a Jerry entendeu toda a situação. Elas faziam parte do povo da floresta. Quem poderia imaginar? Elfas. Obviamente eles vivem dentro da floresta porque é o povo da floresta. Protege e cultiva o lugar. Mas também havia outra coisa que é bastante secreta. É dito que quando um povo da floresta morre, ele coloca sua força e seu saber em uma semente. Essa semente é dada a uma pessoa querida da sua família ou amigo. E depois é plantada e acaba virando uma grande floresta. A árvore que cresce é como a lápide de um túmulo. Quando tocada, é possível sentir o sentimento daquela pessoa que já morreu. Ele cede sua mana e aumenta a velocidade do crescimento da planta. Desse jeito, uma barreira é criada para proteger de todo tipo de doença e miasma também. Esses são os poderes das nossas Baby Scooties. No entanto, elas ainda não eram adultas e não têm mana o suficiente. Então vai nascer somente uma semente pequena e uma barreira minúscula. No entanto, elas também não podem falar aquilo para nenhum humano. Afinal, essa foi a última promessa que elas fizeram com seus pais. A Jerry responde que aquilo fazia completo sentido. Qualquer humano iria tentar tirar proveito daquela situação. Mas então do porquê elas estavam vivendo com um Dias que é humano também. A Aira responde que é para proteger a promessa que ela havia feito com seus pais. Mas de início elas pensaram em fugir o mais rápido possível. Mas ele foi muito gentil e aquelas mãos gigantescas não fizeram mal para elas. Parecia até o papai e a mamãe, suado e com um CC muito forte. Todo mundo foi muito gentil com elas, então elas decidiram ficar por ali mesmo. Agora o Dias estava se esforçando todo santo dia com sua horta. Mas aquilo não vai adiantar porcaria nenhuma. Aquela terra suga tudo que é plantada nela. Para fazer uma plantação naquele lugar, vai ser necessário usar uma grande barreira. Ela sabe que ele não usaria seus poderes para fazer o mal, mas fizeram uma promessa e não pode quebrar aquela promessa com seus pais. Agora a Jerry entendeu toda a situação. Elas querem erguer uma barreira, mas sem ninguém descobrir. O jeito é fazer aquilo ali à noite quando todo mundo tava dormindo. Mas a Senai responde que isso daí não vai dar muito certo não. De noite ela estava dormindo também e tem muita preguiça de acordar. Já que assim, a Jerry se ofereceu para acordar elas. Ela enxerga muito bem no escuro, então não teria problema nenhum. E depois disso a noite caiu. A Jerry deu um gole de água e voltou à vida, porque água é vida e fonte de vida. Foi correndo até a casa do Dias e entrou pelo buraco que elas haviam feito na lona. Entrou e logo deu de cara com o Dias, matador de dragões. Se aproximou, mas logo sentiu o cheiro de homem macho de verdade. CC fedor de suor. Acordou a Aira e a Senai e logo partiram. Mas tava fazendo muito frio e tava escuro também. Elas estavam morrendo de... morrendo de medo e de sono. Uai, a Jerry pergunta, como assim tava com medo? Como é que elas fazem pra ir no banheiro pela noite? Obviamente o Dias e a Alna vai junto com elas também. No entanto, agora não é hora pra ter medo. Aquela semente lhe dá coragem, então começaram a andar. Chegaram na plantação e mandou a Jerry esperar um pouco que elas vão fazer o que tem de fazer. Foi até o meio e ficaram de joelhos. Fecharam as mãos e começaram a fazer uma oração. E de repente, uma forte luz verde tomou conta do lugar. Logo, uma barreira pequena foi erguida na plantação. Mas bateu um baita soninho e só tava querendo dormir. Mas acabaram levando a coitada da Jerry junto. Desse jeito ela vai acabar sendo descoberta. Aí já era, vão matar a coitada. E a cena corta pro reino de Eldan, uma cidade extremamente lotada de semi-humanos. Eles ficaram sabendo que Eldan iria viajar até a capital imperial. Ele vai dar ao rei a pedra de dragão que ele havia ganhado do matador de dragões. Assim ele vai cair nas graças do rei e vai ser reconhecido oficialmente como senhor feudal daquela região. E se isso acontecer, o domínio de Kadesk vai ficar ainda mais seguro. No entanto, boatos andam circulando que a esposa do matador de dragões era uma lindíssima semi-humana. Eles se amam tanto que ficavam se agarrando na frente de qualquer pessoa. Eles não estão se agarrando dentro de casa, mas na frente dos outros. O cachorro fala que isso daí é verdade mesmo. O seu irmão é o guarda pessoal de Camelotes. Ele disse que realmente era verdade. Ô, leão cracudo, véi. O Sevo acha aquilo dali bastante estranho. Ele ouviu dizer que o matador de dragões morava no leste. E o leste é famoso por odiar semi-humanos.
Então, como é que ele foi se casar logo com a semi-humano? E ainda falam que foi amor à primeira vista quando se viram pela primeira vez. Além disso, dizem que ela tem um chifre na cabeça. O leão cracudo tá pensando que ela é um rinoceronte. O humano que é gamado por o povo rinoceronte, daí é bastante estranho. Esse autor aqui tem fetiche animal, velho, não é possível. Também estão falando que ele recruta pessoas não animais, sem se importar com sua raça ou com seu tipo de ser. Só não pode entrar bandido, ladrões, criminosos e políticos corruptos. A comida é por conta do próprio Dias. O leão cracudo também ficou sabendo daquela confusão que rolou recentemente. A fofoca aqui tá rolando solta. Eles disseram que foram forçados por um sujeito que faz parte do povo macaco. O cachorro responde que isso daí por essa história pra fugir da responsabilidade. Enquanto a fofoca tava rolando, havia um homem ouvindo tudo ali de fundo. Se levantou e foi embora. Pelo andar do elemento, é de ovo assado. Esse daí é o otário que perdeu a ferramenta na luta contra o Dias. Luta não, né? O Dias amassou com o pé. Ele enganou os ratos, mas seu plano não havia dado certo. E de repente, a mulher promíscua apareceu, perguntando se ele estava querendo se divertir um pouco e pegar uma doença ali. Mas o doido pegou no pescoço dela e mandou ela meter o pé dali. Até porque ele não tem mais a ferramenta e não sobe mais porque não tem mais nada. Ele vai se vingar do Dias, custe o que custar, porque agora ele não pode aproveitar aquela noite. Hoje é o episódio da fofoca, porque tem muita gente fofocando. A cena corta pra um posto militar. A notícia que Kadesc havia trocado de senhor feudal já estava na boca de todo mundo. A situação pro segundo príncipe havia ficado apertada. O antigo duque de Kadesc dominava o comércio do oeste. Ele trazia riqueza pro segundo príncipe, mas agora ele perdeu essa mamadeira. Enquanto o Eldon quer distância daquele maldito. O outro soldado ali pensa que agora o trono é do primeiro príncipe. No entanto, as três princesas ainda não haviam desistido. A Lady Diane não tem nenhuma chance naquela disputa. E de repente, outro soldado apareceu. A Diane havia saído do castelo levando uma tropa de 200 soldados. Várias carroças de suprimento e aquilo dali não era normal. Com certeza, aquela maluca tava indo fazer guerra em alguma região por aí. Obviamente, ela tava indo em direção à Vila do Dias. E no dia seguinte, ela acordou fazendo um escândalo. Ô, mulher bonita e bem estruturada. Ai, ela quer saber por que diabos tem um rato dentro da sua casa. A Jerry tava ali. Ai, que sorriu. Ohayou gozaimasu. Depois disso, a Ana deu um banho nas duas, ainda usando calçola. Ela pergunta que ideia foi aquela de levar um rato pra cama. Sem aquele banho medicinal, ninguém vai entrar dentro de casa. Ratos podem causar doenças mortais e fazer aquilo dali foi uma grande imprudência. Aliás, ela não vai dar banho naquela rata não, então é bora tomar banho sozinha. A coitada começou a esfregar os pezão ali gigantesco. E depois do banho, colocou todo mundo de castigo e de joelho na grama. Elas devem pensar muito bem o que acabaram de fazer. O Dias pensa que uma bronca ali um dia ou outro não faz mal a ninguém. Na verdade, é muita educação. Ele também pensou que aquela ratinha fosse do bando que atacou ele naquele dia. Mas a avaliação da Auna tava dando azul. E do nada, uma velha apareceu falando que algo havia acontecido. O cultivo havia nascido, mas de uma forma bem circular e perfeita. Haviam dois tipos de terra diferentes naquele lugar, mas os brotos não ligaram pra isso e nasceram assim mesmo. A Auna apareceu, feliz da vida, falando que ele finalmente havia conseguido o que queria. Ela nunca pensou que aquilo dali poderia acontecer. Isso daí poderia até ser chamado de milagre. Ela já sabia que ele é um homem e tanto. Isso porque ela ainda não me conhece, é claro. Seu coração não havia desistido e finalmente deu frutos. Ela estava feliz com isso e o Dias também. Mas o que realmente deixava ele feliz naquele momento era ver a Auna tão contente daquele jeito. Eu tô vendo que a menina tá mexendo no coração do nosso garoto, mas lembrando que ela só tem 15 anos. Depois disso, ele foi até o depósito de alimentos. Ele ficou sabendo o que havia acontecido com a ratatinha. Quando de repente um pombo pousou no braço dele e começou a falar. O Dias quase teve um ataque do coração, um pombo que fala. Ele tem um nome, o nome dele é Garite. Ele serve ao Elda Gru 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 e é um semi-humano do povo pombo. Ele veio entregar uma carta do Elda que era bastante urgente. Gru 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 Gru. Nela tava escrito que o povo cachorro pequeno tava indo pra Vila do Dias. Ele não sabe o que aquilo significa, então o pombo teve que explicar. Gru 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 Gru. O povo cachorro era dividido em grande porte e pequeno porte. O de grande porte parecia com humanos. Já o de pequeno porte era cachorro normal, pequeno, fraco e fisicamente fraco. Eles ouviram falar que um de grande porte teve na Vila do Dias. Então começaram a sonhar com a vida naquele lugar. O Dias desentender e caso todo mundo concorde, ele vai aceitar. Mas o pombo tava doido pra comer um feijão que tava dentro da caixa. O Dias fala que ele pode comer um ou dois se tiver com vontade, mas não é pra cagar em cima não. Ele falou que havia acontecido e as gêmeas ficaram animadas. Elas vão brincar muito com os cachorrinhos, tá pensando que é cachorro normal. Mas isso ainda não havia sido decidido por ninguém. Aliás, o Dias pediu pra falar um pouco com a Auna. Ele quer saber se elas haviam falado alguma coisa sobre o que aconteceu. A Auna responde que não e elas parecem até um pouco arrependidas, mas dormir com um rato foi um tanto estranho. E de fato, o Dias responde que sim, mas deve ter um bom motivo pra aquilo tudo. Por enquanto, eles devem somente
somente esperar. Em algum momento elas podem falar a verdade e tudo que aconteceu. Mas ele quer saber o que ela acha sobre os cachorros. Ele quer a opinião dela primeiro, antes de qualquer outra pessoa naquele lugar. A Ana responde que ele pode fazer o que achar melhor. Seu papel como mulher era somente apoiar ele no que fosse necessário. O Dias desentender. Mas caso alguma coisa esteja incomodando ela, ela pode falar sem problema nenhum. Afinal, pra ele, a Ana responde que pra ele, ela é a melhor mulher do mundo. Bom, ele iria dizer que confia muito nela, mas aquilo dali também era verdade. A Jerry também quer ficar morando naquele lugar. Ela queria ficar perto da Aire, da Senai, pra ajudar com seus poderes, acompanhar seu crescimento, ela quer dizer. Pode até não parecer muita coisa, mas ela sabe ler e escrever também. Ela poderia ser uma tutora ou qualquer outra coisa do tipo. O Dias deu uma olhada de canto pra Ana e ela disse que não tem problema nenhum. Mas é bom ela sempre manter higiene porque não quer que ninguém morra. Depois disso, o pombo voltou pro reino de Eldam. Entretanto, na madrugada, algo estranho aconteceu. A Ana acordou o Dias, pois havia um grande grupo de pessoas se aproximando da vila rápido demais. Era o povo cachorro pelo tamanho, mas havia uma coisa extremamente grande e rápida demais. E de longe já era possível ver aquela coisa. Era uma cobra gigantesca, conhecida como Anaconda, perseguindo os cachorros. A Ana iria tentar atacar, mas acabou esquecendo seu arco e flecha. O Dias também não havia levado seu machado de batalha. Um cachorro acabou sendo devorado vivo. E na hora o Dias agiu pelo impulso de herói e partiu pra cima sem arma nenhuma. O golpe veio e assim chegamos ao final de mais um vídeo. Acabou na melhor parte, só para deixar o gostinho de quero mais. E se você viu até aqui, já sabe o que tem que fazer. Dá o like, se inscrever, compartilhar, deixar teu comentário e fazer o que você quiser. Só não pode xingar nos comentários. Deus abençoe, até o próximo vídeo e falou!